ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง Olá, amores, tudo beleza com vocês? Kennedy do futuro aqui invadindo o vídeo mais uma vez, né, pessoal? Novamente eu vou ter que dividir o vídeo de uma história de novel em 2 vídeos, né? O vídeo ficou gigantesco, pessoal, então eu estou levando como vídeo único, né? Eu já expliquei esse esquema pra vocês. Vídeo de novel dá um trabalho gigantesco pra gravar. Eu levo horas e horas pra gravar, às vezes dias, né, pessoal? Eu gravo em vários períodos diferentes. Eu acabo decidindo no final se eu vou dividir ou não, dependendo do tamanho que fica. Enfim, Brasil, o vídeo foi dividido, ok? Para ficar o vídeo mais completo possível, o vídeo mais tranquilo de assistir, e eu espero que vocês gostem, pessoal. Então não liguem do Kennedy tá levando como vídeo único, pois o Kennedy do passado achou que era vídeo único, mas o Kennedy do futuro veio falar pro Kennedy passado que não é um vídeo único, né? E veio falar pra vocês também. Enfim, pessoal, já enrolei demais. Eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá! E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal. Dessa vez eu vim trazer toda a história completa pra vocês de Vegas e Peach, né, pessoal? O casal secundário de KinnPorsche. Desculpa pelo barulho lá fora, gente, ainda tá tendo uma construção aqui na minha rua e assim, tá muito difícil de gravar, pois eles não param em momento nenhum, então eu realmente peço desculpa pra vocês. Mas enfim, pessoal, esse vai ser um dos vídeos mais pesados do BL Maníaco. Eu decidi que eu vou detalhar algumas coisas pra vocês, pois na minha opinião é importante, pois isso faz parte de quem o Vegas é, né, pessoal? Esse lado sombrio, agressivo dele. Então eu vou detalhar algumas coisas pra vocês. Desde já eu deixo claro que a história de Peach Vegas não é pra todo mundo. Os avisos de gatilhos estão na sua tela aí agora. Esse vídeo vai conter muita violência, gente, principalmente a questão do estupro. Então se você tem gatilho com algum dos temas mencionados aí, por favor, não se force a assistir esse vídeo, ok? Saúde mental sempre em primeiro lugar. Eu acho que esse vídeo ficou até mais pesado do que meu vídeo de Love Enemy, que é um dos vídeos mais pesados do BL Maníacos, né? Enfim, a gente tem muita coisa pra conversar sobre Vegas e Peach. A primeira coisa que eu quero falar com você, gente, é que a história de Vegas e Peach, ela está em um livro à parte, né, gente? Apesar deles estarem separados ali, a história de Peach e Vegas faz parte da história principal de KinnPorsche. No entanto, pessoal, você necessariamente não precisa ter lido KinnPorsche para entender Peach e Vegas, né? Algumas coisinhas você vai ficar um pouco desfalcado, pois só acontece em KinnPorsche. Coisinhas essas que eu já detalhei para vocês nos 4 vídeos que eu já fiz de KinnPorsche. Então eu recomendo muito que antes de você assistir esse vídeo, assista a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, contando a história de KinnPorsche para vocês entenderem muito melhor, né? Principalmente a relação do Peach com o Porsche, do Vegas com o Porsche, do Peach com o Kim. Ok, pessoal? Então eu recomendo muito, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então eu recomendo fortemente você assistir esses vídeos primeiro, ok? O link tá aqui na descrição do vídeo. E não se preocupe que eu vou situar vocês aonde a gente vai começar a contar a história do Peach e do Vegas, beleza, pessoal? E o último aviso, gente, o Kennedy tá aqui simplesmente no papel de contar a história da maneira mais fiel possível, ok? Prestem atenção no verbo, pelo amor de Deus. Eu estou aqui apenas para contar a história. Maravilha, pessoal? Mas antes da gente começar, uma palavrinha do nosso patrocinador, que seria eu mesmo, né, meus amores? Sim, o Kennedy é meio besta, gente, mas vamos lá. Bom, meus amores, pra quem não sabe, eu lancei um Boys Love original em maio desse ano, né? Gravity ou Gravidade, traduzindo pra português aí. O subtítulo é Uma Atração Mortal Entre Dois Corpos. É um Boys Love envolvendo BDSM, investigação, medicina, tem muita coisa. E a segunda edição dele já está disponível pra vocês, né? E ela está em promoção na Amazon até o dia 15 de outubro. Então não perca tempo e adquira o seu. O livro é em formato de e-book e você pode ler em qualquer dispositivo móvel para você poder comprar Gravity em promoção. É só clicar no link da descrição do vídeo. O livro está saindo por apenas R$ 9,99, pessoal. Então se você gosta de um Boys Love bastante picante ali, com muita arte de namorar pelado, pessoal, tenho certeza que Gravity vai atender vocês. Só lembrando que na Amazon você pode ler uma amostra do livro antes de comprar ele, né? E novamente é só clicar no link da descrição do vídeo, beleza, meus amores? E se você tem a assinatura do Kindle ali, o livro sai de graça pra você. Quem puder e gostar, dê uma oportunidade pro Kennedy, dê uma forcinha pro Kennedy, beleza, pessoal? Novamente o link tá aqui na descrição do vídeo. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Bom, é isso então, com tudo isso informado, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora com toda a história de Peach e Vegas, né? O casal secundário aí de KinnPorsche. E agora sim, eu vou consumir vocês. Então, vamos lá! And I will consume you.
Bom, o livro de Vegas e Pitty começa no ponto de vista do Vegas, especificamente naquela cena após o Vegas postar um status no Facebook de que ele quer dar o coração dele para o Posher, né, pessoal? Eu já expliquei toda a personalidade do Vegas, a relação do Posher com o Vegas, a relação do Posher com o Pitty nos vídeos de Kim Posher, ok, pessoal? Mas algo que eu quero falar com vocês é o seguinte, gente, o Vegas começa a se interessar pelo Posher justamente pelo Kim tá interessado pelo Posher. No entanto, com base o Vegas foi se aproximando do Posher, o sentimento dentro dele cresceu e aqui o Vegas admite pra gente que é verdade o que ele sente pelo Posher, né? Ele realmente quer o Posher ali pra ele. Agora a gente está na cabecinha do Vegas, ele vai explicando pra gente um pouco mais sobre ele e a história dele, né? A primeira coisa, gente, é que o Vegas conta pra gente por que ele odeia tanto o Kim, né? Ele fala que o Kim é o primo dele ali e que ele não aguenta mais ser comparado ao Kim. Toda hora, todo tempo as pessoas comparam ele ao Kim. As pessoas falam que o Vegas é muito inferior ao Kim ali, que ele nunca vai chegar aos pés do Kim ali. E outra coisa, gente, as pessoas tiram muito sarro dele por ele ser da segunda família, né? E aqui é revelado pra gente um pouco mais sobre essa questão da primeira família e da segunda família, né? Lembrando que a família principal é a família do Kim, a família poderosa ali, e a segunda família é subordinada ali da família principal. E além disso, o Vegas conta pra gente que a mãe dele cometeu suicídio por causa da primeira família e é por isso que ele odeia tanto a primeira família, né? O que aconteceu, Kennedy? Seguinte, a primeira família acusou a mãe do Vegas de corrupção, de roubar dinheiro ali da primeira família. A mãe do Vegas não aguentou essa pressão que ficou em cima dela, né? Ela falou que ela não pegou dinheiro nenhum, que ela nunca roubou nada, mas mesmo assim as pessoas continuaram ali falando, até que ela não aguentou mais toda essa pressão, toda essa ofensa ali, e ela acabou se matando. E esse basicamente é o principal motivo do Vegas ser tão rancoroso em relação à primeira família, né? Eles culpam a primeira família pelo suicídio da mãe dele, né? O Vegas também revela pra gente como que é a relação dele com o pai dele, né? O pai do Vegas, gente, é uma pessoa bastante abusiva, bastante agressiva, bastante violenta, bem lunático também, né, pessoal? E ele também é bastante calculista. O pai do Vegas é um dos seres mais misteriosos do universo de Kim Posher aí, juntamente com o pai do Kim. Lembrando que o pai do Vegas e o pai do Kim são irmãos, e eu vou explicar essas coisas pra vocês quando chegar a hora. O que eu preciso falar com vocês aqui é o seguinte, pessoal, que o pai do Vegas abusa do Vegas ali desde que ele era criança, gente, e ele fica comparando o Vegas ao Kim o tempo inteiro, fica falando que o Vegas é inferior ao Kim, ele abusa psicologicamente e fisicamente do Vegas, né, gente, ele bate no Vegas várias vezes, eu vou detalhar isso pra vocês no decorrer desse vídeo aí. Além de abusar fisicamente e psicologicamente do Vegas, gente, ele também é muito homofóbico, né, então ele bate no Vegas pelo Vegas ser gay, né, gente, não apenas o Vegas é gay, mas o irmão mais novo dele, que é o Macau, pessoal, também é gay, né, apesar do Vegas apanhar muito do pai dele, ele não bate no pai dele e ele não cala a boca, né, ele continua falando o que ele pensa ali, as verdades dele, e isso faz o pai dele ficar cada vez com raiva dele, mas o Vegas nunca levantou a mão pro pai dele, a não ser quando o pai dele tentava agredir o irmão mais novo dele, que é o Macau. Aí sim o Vegas interferia, inclusive o Vegas conta pra gente que o Macau é a pessoa mais importante pra ele, né, que ele só tem o Macau ali, e a relação do Macau com o Vegas é linda, eu gosto muito da relação desses dois irmãos. E aqui a gente vai ter uma cena do Vegas, do pai do Vegas e o Macau. O pai do Vegas vai tentar agredir o Macau, por ele ter descoberto que o Macau tá interessado no médico ali, que o Macau também fica com homens, né, gente, eu falei pra vocês que o pai do Vegas é super homofóbico, e aqui o Vegas interfere, o pai dele leva o Macau pra onde? E aqui o Macau conta para o Vegas sobre esse tal doutor que ele tá gostando ali, e ele também fala que uma pessoa que tá interessada nesse doutor é o irmão mais velho do Kim, que é o Kun, né, pessoal? Ou seja, o Macau tá interessado na mesma pessoa que o Kun tá interessado, né, gente? E isso vai dar uma alta confusão do barulho. Esse capítulo, gente, ele é muito introdutório, né? A autora explica pra gente sobre o Vegas, sobre a segunda família e tal. E quando o Macau vai embora ali, o pai do Vegas chama ele e o pai do Vegas entrega pra ele ali alguns documentos e o Vegas comenta com a gente que a segunda família fica envolvido em negócios ilegais sem a primeira família saber, né? O pai do Vegas tem um plano aí que basicamente o pai do Vegas quer tomar tudo pra ele, né, gente? Ele quer todo o poder ali da família principal, deixar de ser a segunda família e se tornar a família principal, né? No entanto, Brasil, ele tem que lidar com um cara muito inteligente, que é o pai do Kim, que é o Korn, que é o próprio irmão dele, e da relação complicada desses dois, todos esses planos aí, eu ainda não posso revelar pra vocês. Então vamos continuar aqui com o Vegas. Nessa cena ele está ali no quarto dele, ele está saindo na sacada pra fumar, e aqui ele vê um carro bem familiar, dá um olhar afiado e dá um sorriso esquisito, né, gente? Esse carro familiar é o Pitty, pessoal, porque como eu contei pra vocês no vídeo 4 de Kim Posher, se eu não me engano, o Kim colocou o Pitty pra seguir o Vegas, né, pessoal? E o Vegas está ciente disso. Ou seja, o Vegas sabe que o Kim mandou o Pitty seguir ele o tempo inteiro, né? E aqui o Vegas dá um sorriso só pra fumaça e acaba o ponto de vista dele e a gente entra no ponto de vista do Pitty, onde as coisas, Brasil, vão começar a ficar muito tensa, pessoal. Então agora a gente entrou no ponto de vista do Pitty, né, gente?
estamos na cabecinha do Pete aí. O que vai acontecer, Brasil, é que ele tá parado ali próximo à casa do Vegas e ele não tá conseguindo enxergar direito, aí ele desce do carro, começa a chegar mais próximo e de repente, Brasil, ele se encontra com o Vegas, né? O Vegas dá um sorriso muito irônico para o Pete ali e depois ele simplesmente vai embora. Mas pela expressão do Vegas aí, o Pete entendeu que o Vegas já descobriu que o Pete está seguindo ele. E aí o Pete fica muito confuso ali, pois ele não sabe se ele conta para o Kim ou não, né, gente? Ele não quer contar pro Kim, porque ele não quer que o Kim ache que ele é incompetente, né? E ao mesmo tempo ele quer contar pro Kim, pois ele teme um pouquinho o Vegas, né, gente? O Vegas, ele tem essa presença muito firme, né? Essa presença muito forte ali. Eu sempre falei pra vocês que o Vegas é um cara muito bonito, muito sexy, né? Que ele é tão bonito e sexy quanto o Kim, mas o Vegas, ele tem aquele olhar diabão, entendeu, gente? Que é capaz de assustar qualquer pessoa e principalmente o sorriso irônico dele, gente. Fora os rumores que circulam ali a vida do Vegas, né, pessoal? Rumores esses que eu vou explicar pra vocês quando chegar a hora, mas o importante aqui, gente, é que o Pete realmente tem medo do Vegas. No final, o Pete acaba decidindo que ele não vai contar para o Kim que o Vegas está ciente, que ele está seguindo ele. Ele fala que ele vai lidar com essa situação sozinho e ele fala que ele precisa resolver isso o mais rápido possível, pois vocês lembram que o principal motivo do Kim pedir para o Pete seguir o Vegas é por causa dos documentos, né, gente? Eles realmente querem saber se o Vegas é responsável por ter pegado os documentos da empresa ali e tal, né? Toda essa questão do documento eu já expliquei pra vocês no vídeo 4 de Kim Porsche. E aí o Pete começa a seguir o Vegas. O Vegas para numa praça meio longe dali. De repente o Pete começa a procurar o Vegas ali. Ele acaba parando no meio da rua e ele quase é atropelado. No entanto, ele é salvo quando alguém segura ali na cintura dele e puxa ele contra o corpo dele. E quando o Pete descobre quem salvou ele, foi o Vegas, né, pessoal? O Vegas novamente dá aquele sorriso irônico para o Pete e vira pra ele e fala, cuidado. E aí o Pete olha pro Vegas ali. Ele chama o Vegas de com Vegas, né? E aí o Vegas pergunta o que ele tá fazendo ali. O Pete inventa uma desculpa, o Vegas finge que acredita. E aqui o Pete vê um outro lado do Vegas, né? Que o Vegas, ele foi pra esse local aí, onde ele encontra cachorros e gatos de rua abandonados e alimenta eles, né, gente? Ou seja, o Vegas tem um lado doce dentro dele também, digamos assim, né? E aqui ele tá dando comida para cachorros e gatinhos abandonados. O Pete fica surpreso com isso, ele acaba sorrindo ali para o Vegas e o Vegas sorri para ele de volta. Quando ele termina de alimentar os cachorros, o Vegas se aproxima lentamente do Pete ali, dá um olhar bastante afiado para ele, basicamente fala que o Pete é o cãozinho do Kim e deixa claro para o Pete que ele está ciente sim que o Pete está seguindo ele. Nisso ele dá um sorriso e começa a ir embora e deixa o Pete todo confuso ali. No dia seguinte o Pete continua seguindo o Vegas e aqui ele segue o Vegas até um shopping, né? E o Vegas vai assistir um filme no cinema com o Macau. Quando o Pete estava tentando descobrir que filme o Vegas ia assistir, o Vegas e o Macau de repente aparecem ali, o Pete está de costas, o Vegas coloca a mão no ombro dele, o Pete vira ali e se assusta todo, né, gente? Porque o Pete também não é muito discreto não, né, pessoal? Eu acredito que o Pete tem que fazer mais aulas aí de como seguir alguém, né? Porque o Vegas sempre aparece atrás dele, né? E aqui o Pete tenta dar uma disfarçada, o Vegas já percebeu o que ele tá fazendo ali, mas ele apenas continua sorrindo, falando de um jeito manso, um jeito mais educado ali. E o Macau, como conhece o Pete ali e meio que notou como que o Vegas estava olhando pro Pete, ele decide chamar o Pete pra assistir filme com eles ali. Inclusive, ele fala que tem 3 ingressos, né, gente? Ou seja, o Vegas já tinha comprado o ingresso pro Pete. A gente tenta inventar uma desculpa ali, mas o Vegas convence ele aí a assistir o filme. E aqui a gente tem uma cena do Macau, do Vegas e do Pete assistindo um filme no cinema, né, gente? É um filme de ação, se eu não me engano. O que vai acontecer aqui, gente, é que o Pete, ele tá muito exausto, entendeu? Ele tá seguindo o Vegas praticamente 24 horas por dia. Ele anda dormindo muito pouco, né, pessoal? Toda a vida dele ficou em prol de seguir o Vegas, né? Ele mal volta pra família principal ali, o que deixa o com nervoso e ele briga com o Pete ali, mas o Pete tá seguindo as ordens do Kim. E aqui o Vegas oferece pipoca e refrigerante para o Pete come ali, pois ele tá morrendo de fome, e aí com base o filme vai prosseguindo, o sono vai dominando o Pete ali, até que ele não aguenta mais e sem perceber ele cai pro lado ali, e ele vai parar nos ombros do Vegas, né, pessoal? O Vegas ajeita o rosto do Pete ali e deixa o Pete dormir nos ombros dele, e novamente ele dá apenas um sorriso. Outra coisa que acontece aqui nesse cinema, gente, é que no momento que o Pete vai beber o refrigerante ali, a mão dele e do Vegas encostam, né, gente? A mão do Vegas fica por cima da mão do Pete, o Vegas apenas dá um olhar sedutor para o Pete ali, o Pete fica todo corado e não sabe como reagir. E o final dessa cena do cinema, gente, é que o Pete, ele adormeceu, né? E ele tem um sono bastante pesado, inclusive, né? Tanto que ele nem percebeu o Vegas tirando ele dos ombros dele e indo embora com o Macau, né? O Vegas deixou o Pete dormir o filme inteiro e depois do filme, né, pessoal? Ele não acordou ele ali e isso fez o Pete ficar um pouco irritado com o Vegas. Ele é acordado ali pela faxineira do cinema falando pra ele sair ali, que o filme já acabou tem muito tempo, que já tá quase na hora da próxima sessão, né? E aqui o Pete fala pra gente que ele sempre teve um sono muito pesado mesmo, que ele tava precisando dormir, que ele tava muito cansado. E além disso, ele fica nervoso, pois
depois ele perdeu o Vegas de vista, né? E ele não encontra o Vegas ali no shopping em lugar nenhum. E aí ele decide ir até a casa do Vegas. No entanto, ele recebe uma mensagem do Kun. O Kun quer que o Pete compre pra ele uma pipoca doce ali. E aí o Pete fala que tá muito tarde ali. O Kun fala que não importa. Não pode voltar pra mansão ali sem essa tal pipoca doce, né? E o Pete tá desnorteado ali, não entendendo direito o que ele tá fazendo. Ele acaba esquecendo essa pipoca, né, gente? O resultado é que o Kun começa a gritar como louco. E o Pete se desculpa ali com o Kun. E o Kun fica gritando muito ali. E aí, de repente, o Kim aparece e pergunta se o Pete pode ajudar ele com a questão dos documentos, né? E aqui o Kim explica para o Pete que somente pessoas de alta confiança dele ali tá sabendo de todo esse rolê, né, gente? E aqui na sala a gente tem o Kay, o Kim, o Kun, o Pete e os guarda-costas de mais confiantes aí do Kay e do Kim. E o Pete ajuda eles ali com os documentos e quando anoitece o Kim se aproxima do Pete e fala para o Pete como que tá aí a investigação dele, né? O Pete conta para o Kim que o Vegas tem uma rotina muito cotidiana, né? Que ele levanta ali, ele vai pra faculdade, depois ele vai pra empresa, depois ele vai embora e ele fica nesse ciclo, né? Vira para o Pete e fala que essa questão dos documentos tem que ser resolvida de um jeito muito urgente e pergunta para o Pete se o Pete pode invadir a casa do Vegas, né, pessoal? E o Pete, apesar de saber que o Vegas está ciente de que o Pete está seguindo ele decide aceitar o pedido do Kim e fala que sim, que ele vai invadir a casa do Vegas. Mas antes de invadir a casa do Vegas, o Pete tem que conhecer melhor o sistema de segurança dela, né? Então o que ele decide fazer? Ele bola um plano ali com o Kun, ele tem que implorar várias vezes com o Kun ali. O Kun só aceita participar do plano quando o Pete fala que isso que eles vão fazer ali vão irritar o Macau, né? E aí o Kun arma um encontro ali com o tio dele, né, que é o pai do Vegas, e enquanto o Kun tá ali tomando chá com o pai do Vegas, o Pete e o Armin estão prestando atenção aí, como que é a segurança da casa do Vegas, né? O Pete conta pra gente que o Vegas não tem muito guarda-costas comparado à família principal, né, gente? Já falei pra vocês que a família principal é a poderosa e que a segunda família tem bem menos dinheiro que eles, e que também não tem muitas câmeras de segurança na casa, não. Além disso, o Armin coloca meio que um vírus ali pra mudar as imagens da câmera de segurança quando o Pete tiver invadido, né, pessoal? O plano dá certo, o Kun reclama muito e grita muito com o Pete ali, pois pra poder distrair todo mundo ali, ele acabou tendo que tomar um chá ali do tio dele que ele não gosta, né? Ele tá muito bravo com o Pete, mas o Pete não liga muito, ele tá todo feliz que o plano dele deu certo. E no próximo dia, quando anoitecer, ele vai invadir a casa do Vegas sozinho. O momento que o Pete invade a casa do Vegas é exatamente naquela cena onde a gente tem a luta do Posher contra o Tawan, que eu detalhei pra vocês na parte 4, ok? Ou seja, gente, o Pete ele foi sozinho, os outros guarda-costas estão tudo com o Kim ali, e o Vegas também não está presente. E o Pete conta pra gente que foi muito tranquilo invadir a casa do Vegas, né? E aí ele vai até o quarto do Vegas e ele começa a procurar algumas provas de que o Vegas pegou os documentos ali, né, gente? E aí ele acaba conseguindo ter acesso ao computador do Vegas, ele não sabe a senha. No entanto, assim que ele lembra que o Vegas é conhecido por ser um pervertido sexual, ele digita números relacionados à arte de namorar pelado e consegue ter acesso ao computador do Vegas. E quando ele abre uma pasta específica ali, ele fica completamente assustado com o que ele vê. Ele começa a gravar a tela do computador ali e envia para o Kim, né, gente? Mas aí depois que ele vinha para o Kim, a bateria do telefone dele morre. Além disso, ele começa a escutar passos ali. Como não tem outra saída, o Pete decide se esconder em um armário que tem ali. E é o gancho que eu deixei para vocês da parte 4, né, gente? O que é esses vídeos que o Kim recebe do Pete aí? São vídeos do Vegas fazendo a arte de namorar pelado com absolutamente qualquer pessoa que o Kim ficou, pessoal. Ou seja, o Kim ia lá, ficava com uma pessoa, o Vegas ia atrás, ficava com a pessoa e dormia com ela. E ele gravava essa arte de namorar pelado, né, gente? Ou seja, o Vegas tem muita inveja do Kim ali e ele dormiu com todos, pessoal. Inclusive, ele dormiu com o Tawan, né? E o vídeo que o Kim recebe ali é do Vegas e do Tawan fazendo a arte de namorar pelado. Por isso que o Kim e o Posher ficam tão surpresos, mas essa parte do Kim e do Posher vai ficar pro vídeo deles. Vamos continuar apenas em Vegas e Pete. E aí, com o Pete escondido no armário ali, de repente, dois homens musculosos entram no quarto do Vegas ali e o Pete escuta o Vegas brigando com o Big, né, pessoal? Vocês lembram do Big, que é o guarda-costas aí que o Kay quase matou de porrada? Então, pessoal, aqui ele tá de volta, né? E aqui é revelado pra gente que o Big é o traidor, que foi ele que pegou os documentos ali e que ele tá em complô ali com a segunda família, especificamente com o Vegas, né? E aqui o Vegas tá brigando com o Big, pois o Big fez muita merda ali, quase expôs eles ali. O Vegas bate no Big, o Big fica pedindo desculpa pro Vegas ali, e o Vegas acusa o Big de traição, que o Big só se importa com o dinheiro, né, gente? Ele tá do lado de quem paga mais. E o Big fala que tanto o Vegas quanto o Kim, a maioria das pessoas ali estão sendo muito burras, pois eles estão completamente cegos pelo Posher, né? Eles não estão percebendo os negócios ali, pois eles só dão atenção para o Posher, né? E o Vegas agride o Big novamente, fala pra ele dar um jeito de resolver toda essa situação ali. Se ele descobrir
que realmente o Big e o Tawan se juntaram ali contra ele, ele vai acabar com a vida do Big. O Big apenas dá um sorriso esquisito para o Vegas e sai andando, né? E aqui o Pete conta pra gente que ele sente o Vegas bastante aflito, né, gente? É como se ele estivesse com medo de alguma coisa ali. E o Vegas começa a andar pelo quarto ali, ele percebe que tem alguma coisa errada, pois uma das características do Vegas é que ele é muito perfeccionista. E a gente sabe que o Pete mexeu aí no quarto dele, né? E ele fala que ninguém tem coragem de entrar no quarto dele e tocar ali nas coisas dele, né? E aí ele continua procurando ali e ele percebe que o único lugar que alguém poderia se esconder é justamente nesse armário aí. E quando ele abre a porta, ele encontra o Pete. Aqui o Pete fica desesperado, a autora para o ponto de vista do Pete e a gente entra no ponto de vista do Vegas. Entramos na cabecinha do Vegas, pessoal, e antes de eu contar pra vocês o que vai acontecer entre o Pete e o Vegas, eu quero voltar um pouquinho pra vocês, pois agora a gente tá nos pensamentos do Vegas e ele explica um pouco melhor pra gente sobre esse negócio do Big aí. Ele fala o que eu já falei pra vocês, o Big não é alguém confiável, que ele tá do lado de quem paga mais e que ele ferrou o Vegas ali, que o Vegas vai ter que dar um jeito de lidar com toda a situação ali, senão a primeira família vai descobrir a verdade. O pai dele vai ficar furioso com ele, inclusive a gente tem um flashback aqui de uma cena onde o pai do Vegas tá batendo nele ali, pois o Vegas, aos olhos do pai dele, tem um erro ali em algo relacionado à empresa ali, e aí ele fica gritando com o Vegas por que ele não pode ser igual ao Kim, por que o filho dele é justamente o Vegas e não o Kim, né, gente? Ou seja, o pai do Vegas é uma pessoa terrível, Brasil, eu odeio esse homem com todas as minhas forças. E que o Vegas conta pra gente que ele já pensou em se matar várias vezes, que ele não aguenta mais essa vida de ser abusado aí. No entanto, ele nunca teve coragem, pois ele tem medo de deixar o Macau sozinho, né, gente? Ou seja, o Vegas só continuou vivo. Eles têm um irmão dele, é algo que eu já falei com vocês várias vezes lá no Instagram. O Vegas é o personagem mais complexo de Kim Porsche, pessoal. O Vegas também revela pra gente que o pai dele a todo momento traz uma parceira nova ali pra casa, e dessa vez ele trouxe uma mulher ali e engravidou ela, né? E essa mulher não se importa muito com o Vegas e com o Macau, não. Ela quase não aparece, tá, pessoal? E aqui a autora para o flashback e volta naquela cena ali onde o Vegas encontrou o Pete escondido ali no armário. Aqui o Pete tenta apontar a arma dele para o Vegas, mas o Vegas ele luta tão bem contra o Porsche, né? E aqui ele rapidamente imobiliza o Pete, e aí o Pete tenta lutar ali com todas as forças dele. Ele acaba conseguindo dar uma pancada na cabeça do Vegas ali, né, gente? O Pete também sabe lutar, e os guarda-costas do Vegas entram ali no quarto. Eles começam a tentar imobilizar o Pete. O Pete lida com o máximo de guarda-costas possível, mas não tem jeito, são muitos, e quando o Vegas se levanta aí o Pete não consegue aguentar mais, porque além dos guarda-costas, ele também tem que lidar com o Vegas, né? E o Vegas, além de ser mais forte que o Pete, ele também luta melhor, então ele novamente consegue imobilizar o Pete. E aqui o Pete ele fica deitado no chão e os guarda-costas do Vegas começam a espancar o Pete sem misericórdia nenhuma, enquanto o Vegas assiste. E aí o Vegas se aproxima, coloca o joelho em cima do pescoço do Pete, deixando ele bem imobilizado ali, e chama ele de cachorro leal. O Pete começa a amaldiçoar o Vegas ali. Nos xingamentos do Pete, ele acaba tocando ali na ferida do Vegas, que é comparar o Vegas ao Kim, né? Que o Vegas não passa de um pervertido sexual psicopata louco que nunca vai chegar aos pés do Kim, e o Vegas fica muito nervoso. O Pete percebe o momento de distração, ele pega um vaso que tem ali e quebra na cabeça do Vegas. O sangue do Vegas vai escorrendo ali, e nisso o Pete tenta correr. No entanto, o Vegas se levanta muito rápido, ele consegue imobilizar o Pete novamente, e aqui ele dá um chute certeiro no estômago do Pete, ao ponto do Pete tossir sangue. Ele agarra o Pete pelos cabelos dele, enquanto a outra mão dele tá em volta do pescoço do Pete ali. O Vegas fica falando que o Pete é um cachorro na coleira, né? Inclusive ele chama o Pete de cachorro sem cérebro. O Pete responde chamando o Vegas de psicopata traidor, e aqui o Vegas dá um soco muito forte no rosto do Pete, o Pete cai desnorteado, e o Vegas fala que o Pete não sabe do que ele tá falando, que a família principal fudeu a vida dele, né, gente, em relação a por culpa da família principal, a mãe dele ter se matado, né? Contei esse rolê pra vocês nesse vídeo, inclusive, que o Pete continua tocando na ferida do Vegas, né, gente, comparando ele ao Kim, chamando ele de invejoso. O Vegas começa a estapear o Pete ali, perguntando pra ele o que foi que ele descobriu, o que foi que ele enviou para o Kim. Então ele começa a interrogar o Pete ali pra saber por que o Pete tá ali, se ele descobriu alguma coisa, se ele viu alguma coisa ali. E o Pete se recusa a falar, ele tá com um pensamento que não importa o que acontecer aqui, ele não vai sair dali vivo, né, ele vai morrer mesmo, então ele mantém a boca fechada, o que faz o Vegas continuar batendo nele, até que o Vegas nota ali a tela do computador, ele vai até o computador dele e descobre o que foi que o Pete descobriu, né, gente, em relação aos vídeos da arte namorar pelado. Aqui ele dá um sorriso e agradece o Pete por ele ter enviado esses vídeos para o Kim. Ele acende um cigarro, chega próximo do Pete e pergunta qual que foi o vídeo favorito do Pete. O Pete chama ele de pervertido psicopata. O Vegas tira o cinto de couro dele lentamente, ele manda os guarda-costas dele saírem, e aqui ele imobiliza o pulso do Pete com o cinto de couro dele, e aí ele carrega o Pete até a cama, e o resto vocês já sabem, né, gente? Aqui o Vegas ele vai estuprar o Pete. E esse é um dos estupros mais pesados que eu já li em uma novel, gente, porque a gente tá na cabeça do estuprador, né? O próprio Vegas tá narrando pra gente o que ele faz com
com o Pete ali, e Brasil é bastante pesado. A primeira coisa é que o Pete fica mandando o Vegas soltar ele ali, ele continua comparando o Vegas ao Kim, o que faz o Vegas perder ainda mais o controle, ele começa a bater no Pete, o rosto do Pete fica todo ensanguentado ali, Pete fala que ele não vai falar o que o Vegas quer, que ele é uma pessoa leal, que o Vegas não entende nada de lealdade. Ele chama ele de psicopata traidor novamente e fala que odeia o Vegas. Aqui o Vegas chega bem lentamente no pescoço dele, fala que ele não se importa, que ele não quer que o Pete ame ele quer apenas obter prazer de fuder o Pete, né? E é isso que ele faz mesmo, pessoal. Então aqui o Vegas, ele estrupa o Pete sem misericórdia nenhuma, ele vai no seco, o Pete nunca sentiu tanta dor na vida dele ali, e o Vegas continua e faz várias vezes ali, ele basicamente desmaia o Pete. Eu falei pra vocês que a gente tá na cabecinha perturbada do Vegas, e o Vegas narra pra gente que ele tá gostando de estar dentro do Pete, o Pete fica tentando empurrar ele, só que toda vez que o Pete começa a afastar dele, o Vegas bate nele, e o Pete não tem mais nenhuma força pra resistir ali, o Vegas continua estuprando ele e fala pra gente que ele está gostando disso. E aqui a gente para o ponto de vista do Vegas e volta para o Pete, né, gente? Sim, Brasil, o Vegas é um monstro, ele tem a redenção dele, algumas pessoas voltam a amar ele, outras pessoas odeiam o Vegas completamente, eu entendo total, inclusive, mas como eu falei aqui, eu tô no papel de contar a história, e que a gente para o ponto de vista do Vegas e retornamos para o ponto de vista do Pete, onde o Pete vai continuar comendo o pão que o diabo amassou, comeu e cagou, gente. Realmente é um sofrimento muito intenso, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a gente vai ficar no ponto de vista do Pete aí por muito tempo. Infelizmente, essa tortura vai continuar, usando as próprias palavras que o Vegas fala para o Pete quando ele puxa o cabelo dele, penetra ele com toda a força ali, sentindo o pênis dele todo cheio de sangue, ele vai fazer o Pete morrer lentamente, pessoal. E é isso que ele faz mesmo, né? No dia seguinte, o Pete acorda amarrado à cama no quarto especial do Vegas, gente. Ou seja, o Pete não está no quarto do Vegas, ele está num quarto bastante escondido ali. Inclusive, nem o pai do Vegas e nem o Macau sabe que existe esse quarto dentro da casa ali. Esse quarto é completamente à prova de sons, então não importa o quanto o Pete grite por ajuda, ninguém vai escutar ele. E aqui o Pete está processando o que é que aconteceu com ele, e de repente o Vegas aparece ali, e o Vegas começa a abusar do Pete mais uma vez, gente. Ele obriga o Pete a chupar o irmãozão dele e vira para o Pete e fala que se ele morder vai ser pior, né, gente? E aqui, além de ter causado muita dor ali na região anal do Pete, ele causa muita dor na garganta do Pete ali, né, gente? O Vegas é muito violento ali. Enquanto ele tá fazendo essas coisas, pessoal, ele tá puxando o cabelo do Pete, bate no Pete algumas vezes, o Vegas realmente tortura o Pete muito lentamente ali. Quando o Pete não tá aguentando mais e começa a querer fugir do Vegas, o Vegas agarra o irmãozão do Pete ali e aperta com muita força, o Pete não aguenta de dor e ele se força ali a continuar chupando o Vegas, até que o Vegas atinge o clímax e faz o Pete engolir tudo. E aqui ele segura na corrente que tá conectada à coleira que ele colocou no pescoço do Pete, começa a chamar o Pete de cachorrinho, ele deixa o Pete ir até o banheiro para poder se limpar, né? E o Pete fala pra gente que ele tá no inferno, e ele começa a tentar afirmar no qualquer pensamento positivo ali para conseguir lidar com essa situação, né? Eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre a personalidade do Pete daqui a pouquinho, aguenta aí. No entanto, na hora que ele tá se limpando ali no chuveiro, o Vegas entra no banheiro, estupra ele mais uma vez, né, gente? Aqui o corpo do Pete não aguenta mais e ele desmaia. E aqui a gente tem um sonho do Pete, onde ele tá sonhando com o seu avô e sua avó, né, que são as duas pessoas que criaram ele aí. Pete conta pra gente que os pais biológicos dele morreram muito cedo, e ele é de uma província que fica numa ilha bem pequena ali no norte da Tailândia, uma ilha muito humilde ali, e esse local onde o Pete mora, ele tá envolvido diretamente na história de Kim Porsche ali. Tem algumas coisinhas sobre esse local onde o Pete mora que a gente vai conversar quando chegar a hora, beleza? Seguindo aqui, na hora que ele tá no abraço da avó dele ali, ele desperta. Ele ainda continua amarrado, a corrente só permite ele ir pra alguns lugares ali dentro do quarto, e acessa ao banheiro que tem ali, inclusive. E outra coisa, gente, que o Pete nota aqui é que o Vegas não está ali. O Vegas cuidou dele, né? Então as feridas que o Vegas colocou no corpo dele ali já estão com pomada e tal. A dor que ele sentia ali na região anal tá um pouco mais suavizada, mas isso não apaga de jeito nenhum que o Vegas fez, beleza, pessoal? Eu tô contando pra vocês porque é o que acontece na história mesmo. Aqui o Pete começa a tentar pensar uma maneira de escapar, e ele até se pergunta onde está o Kim, né? E onde está o Kim Kennedy? Eu vou responder quando chegar a hora, beleza, pessoal? Seguindo aqui, o Pete se levanta e começa a notar até onde a corrente vai, né? E ele nota que a corrente chega próximo da porta, mas não o suficiente para ele abrir a porta e ir embora, né? No entanto, Brasil, ele começa a escutar muitos gritos, né? Eu disse para vocês que o som do quarto é isolado, né, gente? O barulho que você faz no quarto não espalha na casa, mas o barulho da casa você escuta no quarto, né, gente? É um pouco complexo. Quem entender melhor esse negócio de isolamento do som, comenta aqui pra gente, mente. E ele escuta vários gritos ali do Vegas com o Kunkan, né, gente? Kunkan é o pai do Vegas ali. Aqui o Kunkan agride o Vegas mais uma vez, mas o Vegas continua falando verdades pro pai dele ali. O Pete não consegue escutar muita coisa, gente, mas o primeiro pensamento que ele tem é que ele tá muito ferrado se o Vegas decidir descontar a raiva dele nele, né?
E o Pete acha que é isso que o Vegas vai fazer, que ele vai ser o depósito de emoções do Vegas. E aí os gritos cessam, mas o Vegas não aparece ali. O Pete respira aliviado e continua a inspecionar o quarto, né? Ele acaba encontrando um armário peculiar, onde o Vegas guarda todos os instrumentos sexuais que ele tem, né? O Vegas pratica muito BDSM, inclusive, né? Nos vários vídeos que ele mandou para o Kim, ele estava dominando alguém, né, gente? O Vegas é dominador. O Pete fica muito assustado, com muito medo do Vegas usar os instrumentos que tem ali no corpo dele, né? Vale lembrar que o Vegas tem instrumentos bastante radicais. Ele amaldiçoa o Vegas e volta pra cama ali e conta pra gente que ele vai tentar resistir o máximo que ele conseguir ali, pois ele quer ver seus avós, né, gente? Então o Pete fala que ele vai suportar essa situação aí justamente pelos avós dele. E aí ele deita semi-nu ali na cama, né? O Vegas não colocou uma blusa nele, né? Apenas calça e cueca. Todas as cenas que eu contar aqui pra vocês, gente, lembrem que o Pete está sem camisa, ok? O Vegas não colocou uma camisa nele. E mesmo depois que eles se aproximam ali, o Pete continua sem camisa, afinal ele sente muito calor. Ele dorme novamente. Ele é acordado com um barulho de porta abrindo e aí o Pete decide fingir que ele está dormindo, né? Ele fala que se ele fingir que ele está dormindo, a chance do Vegas fazer alguma coisa com ele é muito menor. Ele finge que ele está dormindo, mas ele está escutando tudo o que o Vegas está fazendo no quarto. E aqui o Vegas simplesmente chega, ele tira a gravata dele ali e se joga na cama ao lado do Pete, né? E o Pete nota que o Vegas tá bêbado, né, gente? Que um forte cheiro de álcool aí tá exalando do corpo dele ali, ao ponto do Pete ficar até um pouquinho enjoado, né? Mas ele dá uma ignorada nisso e se concentra o máximo possível ali em fingir que ele está dormindo. De repente ele sente o corpo do Vegas se movimentando na cama. O Vegas vira o rosto dele, olha para o Pete e começa a conversar com o Pete. Ele deixa claro pro Pete que ele sabe que o Pete não está dormindo, né? E aqui o Vegas pergunta para o Pete se o Pete odeia ele, né, gente? Vegas, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Como você não quer que o Pete te odeie depois de tudo que você fez, né? E o Pete não responde, obviamente com medo de despertar aí a cólera do Vegas, né? O Vegas responde pra ele, né? Ele fala que provavelmente o Pete odeia ele sim, pois todo mundo odeia ele, né? E que ele pergunta para o Pete por que ele nasceu pra ser odiado, né? Por que ele nasceu para as pessoas abusarem e odiarem ele, né? E aqui o Vegas conta pra gente que ele cresceu num ambiente completamente sem carinho, sem amor, né, gente? Ele cresceu num ambiente lotado de ódio ali. Ele foi abusado psicologicamente e fisicamente desde que ele era pequeno aqui, não apenas pelo Kunkan, né, que é o pai dele, mas pelas outras pessoas ali, justamente por ele ser da segunda família, né? E o Vegas conta para o Pete que a mãe dele também não ligava muito pra ele não, né, gente? Ela não interferia na hora que o Kunkan começava a agredir o Vegas. E o Vegas comenta sobre as parceiras que o pai dele teve ali, né? Que o pai dele troca de parceira igual o Vegas troca de camisa. E ele comenta que essa nova é a pior de todas, né? Que ela deixa na clara dele que ela está com o pai dele simplesmente pelo dinheiro. E o Vegas, apesar dele fazer o máximo possível pra não se importar ali com o pai dele, ele se importa, né? Ou seja, gente, o Vegas ainda tem um lado humano dentro dele, ele bastante adormecido, inclusive, pessoal. E esse lado bom humano que tá adormecido no Vegas ali, por tanto abuso e violência e ódio que ele sofreu ali, o Pete vai despertar aos pouquinhos, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, o Vegas vai ter a redenção dele. E aqui o Vegas estende a mão ali e vira o corpo do Pete. O Pete abre os olhos e assim que ele nota os hematomas no rosto do Vegas, dado tudo que o Vegas revelou pra ele, ele começa a sentir muita pena do Vegas, né? Ele comenta pra gente que ele ainda odeia muito o Vegas, mas esse ódio diminuiu um pouco e ele não sabe por que isso tá acontecendo. O Vegas conta para o Pete que ele não aguenta mais ser comparado ao Kim, né? Foi como se o pai dele forçasse ele a odiar o Kim, tanto que ele ficava comparando o Vegas ao Kim. O Pete fala pro Vegas não se sentir assim. Pete tenta confortar o Vegas ali e pergunta para o Vegas por que ele odeia tanto a primeira família, né? E aqui o Vegas revela para o Pete esse negócio da mãe dele que eu já contei pra vocês. O Pete fala que provavelmente isso não é verdade, que deve ter alguma coisa por trás dessa história. E o Vegas fala que se tiver, ele nunca conseguiu encontrar. Pete ainda tem mais pena do Vegas. O Vegas adormece aqui e fala pra gente que essa é uma oportunidade pra ele, né? Que ele pode simplesmente pegar o travesseiro que tá ali e sufocar o Vegas até a morte, né? E ele chegou a pensar nisso. No entanto, ele chega à conclusão que não é um plano muito bom, né, gente? Pois o Vegas, apesar de bêbado, ele é mais forte com o Pete. E se ele acorda ali e descobre o que o Pete tá fazendo, o Vegas pode ser ainda pior do que ele está sendo, né? Também aqui o Pete começa a compreender o porquê que o Vegas é do jeito que ele é, né? A gente começa aos pouquinhos passar pano para o Vegas, né? E ele expulsa o Vegas da cama, né? Ele fala, já que eu não vou te matar, mas também não vou deixar você dormir na cama, não. Ele dá um chute no Vegas, o Vegas sai rolando ali, e o Vegas tá tão bêbado ali, num sono tão profundo, que ele nem nota isso, né? Ele dorme no chão, e o Pete se ajeita e dorme ali na cama. No dia seguinte, o Pete acorda com uma discussão do Vegas com o Big, o Vegas novamente ameaçando o Big falando que ele vai fazer o possível ali pra contornar a situação, e o Vegas fala que é a última chance do Big ali, e o Big vai embora, né? O Vegas volta para o quarto ali, e ele reclama com o Pete porque que ele estava no chão quando ele acordou, né? O Pete se finge de bobo, mas aqui o lado demônio do Vegas está completamente acordado. O Vegas pega o corpo do Big, pressiona ele na cama, pergunta
mais uma vez, o Pete não responde, ele começa a empurrar o corpo do Vegas ali, falando pro Vegas não chegar próximo, não tocar nele. O Vegas dá um olhar e um sorriso muito diabólico para o Pete e fala: quanto mais você resiste, mais excitado eu fico. E o Pete tenta bater no Vegas aqui, o Vegas não tem problema nenhum em imobilizar o Pete de volta. O Pete cospe no rosto do Vegas e fala que ele não está nem um pouco surpreso de ninguém amar esse pervertido bastardo. E aqui o Vegas fica furioso e começa a enforcar o Pete. Nesse momento o Pete fala pra gente que ele achou que o Vegas mataria ele, mas aí o Vegas parou e na hora que ele ia começar a estuprar o Pete mais uma vez, ele escuta ali uma discussão muito severa entre o pai dele e o Macaco. Ele sai do corpo do Pete, mexe um pouquinho na coleira do Pete, ele chama ele de bom garoto e vai embora. No dia seguinte, o Vegas manda um dos guarda-costas dele aí levar comida e água para o Pete, né? E aqui o Pete descobre que esse guarda-costas, ele já foi um funcionário da família principal e o nome desse ser, pessoal, é Nop, N-O-P. O Pete implora ajuda para o Nop e o Nop fala que ele não tem coragem de ajudar o Pete ali, pois ele tem muito medo do que o Vegas vai fazer com ele se ele descobrir que o Nop ajudou o Pete, né? Mesmo entendendo o motivo do Nop ali, o Pete continua implorando ajuda para ele. E o Nop, antes de ir embora ali, ele vira para o Pete e fala que o Vegas é alguém que enjoa muito depressa, né? Que tem muitas chances dele ficar entediado do Pete ali e isso pode fazer com que o Vegas decida libertar o Pete. E aí o Nop vai embora ali e o Pete decide ficar sem comer e sem beber água. Então o Pete ficou o dia inteiro sem comer e sem beber água, e quando o Vegas chega ali e encontra o Pete naquele estado, ele fica muito nervoso com o Pete, pressiona o Pete na cama e fala para o Pete não provocar ele, né, para ele não deixar ele com raiva, pois ele não quer agredir o Pete. O Pete começa a xingar o Vegas novamente. Vegas dá um sorriso bastante diabólico e fala que sim, que ele é uma pessoa ruim, que ele é o vilão na vida do Pete e que ele vai continuar sendo. E aqui, Brasil, aí obriga ele a comer e beber água, né? Enquanto ele está comendo e beber água, o Vegas vai até o banheiro para tomar um banho. E aí o Pete olha para um local do quarto ali, onde ele consegue ter acesso à visão do Macau, né? Então ele consegue ver o irmão do Vegas ali e descobre que o quarto que ele está, ele é próximo do quarto do Vegas e próximo do quarto do Macau. Ele tá entre eles, mas ele tá num local escondido ali na casa. Mas o Pete, como ainda não entendeu a dinâmica do quarto ali, né, e também tá desesperado pra caramba, ele começa a pedir a ajuda do Macau. O Macau não escuta ele, né? Como eu contei pra vocês, o som no quarto é isolado. E aí, de repente, o Vegas sai do banheiro ali e vê o que o Pete tá fazendo. O Vegas se irrita com ele, ele vai até o Pete, pressiona ele na cama mais uma vez, pega os pulsos dele, coloca acima da cabeça, né, meio assim, amarrados, e ele começa a tirar as calças do Pete ali. O Pete dá um chute nele, o Vegas fica muito nervoso, ele dá um soco muito forte no abdômen do Pete ali, o que tira o ar completamente dos pulmões do Pete ali. O Pete fica tentando voltar a respirar, o Vegas agarra ele pelo cabelo e fala que ele vai castigar o Pete pelo Pete ter feito isso aí que ele fez, e que ele começa a estuprar o Pete mais uma vez, né? O Vegas, enquanto ele está fazendo isso, ele vira para o Pete e fala pro Pete admitir que ele gosta, entendeu? Admitir que ele gosta de ter o Vegas dentro dele ali. O Pete segura ali no irmãozão do Vegas e sente estímulos ali do corpo do Pete, né? O próprio Pete fala pra gente que ele não sabe por que o corpo dele tá reagindo dessa forma, né, gente? Ou seja, aqui ele ficou excitado e o Vegas começa a masturbar o Pete ali. Enquanto isso, o Vegas passa lubrificante ali na região anal do Pete e vai lá e penetra ele à força, né, gente? Isso aqui é um estupro, tá? O Pete não consentiu com os gestos do Vegas aí. Isso aqui é um estupro, ok? E o Pete admite pra gente que ele tá excitado sim, mas ele fala que ele não se sente bem de forma alguma. O corpo dele tá respondendo às ações do Vegas ali, mas ele não se sente bem, mas o Vegas é muito habilidoso na cama ali, ele consegue fazer o Pete gemer. Ao atingir o ponto G dele, o Pete começa a gemer perdido, não conseguindo processar direito esse monte de sensações que ele tá sentindo ali. O Vegas começa a gemer o nome dele desenfreadamente e fala que é muito bom estar dentro dele. Ele começa a tentar fazer o Pete admitir que ele está gostando do que tá acontecendo entre eles ali. E o Pete, na hora que ia xingar ele novamente, o Vegas atinge o ponto G mais uma vez, o que faz o Pete gemer. E o Vegas segura no pescoço dele ali, continua penetrando o Pete, e aqui o Pete fala que odeia o Vegas. O Vegas fala que no momento o Pete odeia ele, mas quem sabe no futuro ele simplesmente dá um sorriso e continua ali, né, pessoal? Aliás, nessa noite ele faz cerca de umas 3, 4, 5 vezes. Ele acaba com o Pete mais uma vez e o Vegas só para quando ele se dá por satisfeito. Ele volta pro quarto dele e deixa o Pete ali sozinho. No dia seguinte, pessoal, o Pete é acordado pelo Nop, que veio levar o café da manhã dele ali. Ele não encontra o Vegas em lugar nenhum e o Pete novamente pede o Nop pra ajudar ele, né? E aí o Nop vira para o Pete e o Vegas não é uma pessoa ruim com quem que ele ama. Aí ele dá uma piscadinha para o Pete se o Pete entendeu o que ele quis dizer e ele vai embora, né, gente? Ou seja, o Nop virou para o Pete e falou pro Pete fazer o Vegas se apaixonar por ele, mas assim tem chance do Vegas não machucar ele, né? E essa teoria do Nop tem um fundamento, né? O próprio Vegas fala isso, ele não machuca quem ele ama. E o Pete fala pra si mesmo que ele não tem escolhas, né? Que ele vai começar a jogar o jogo do Vegas, digamos assim, pra ver se o Vegas decide libertar ele, né? Então o Pete lembra
Lembra o que o Vegas falou aí, que quanto mais ele resiste, mais desejo ele sente. Ele compara um pouco o Vegas ao Kim, né? Essa relação de quanto mais não o Porsche falou, mais em cima o Kim ficou. Ele fala que o Vegas deve ser dessa mesma maneira. E ele decide se tornar dócil, digamos assim, né, gente? Ou seja, na hora que o Vegas querer ele vai se entregar por vontade própria. Ele não vai resistir mais. Ele vai fazer o possível e o impossível para não irritar o Vegas. E um dos maiores inimigos do Pete, sem dúvidas ali, que ele fala pra gente, inclusive, é o tédio, né, gente? Não tem absolutamente nada pra ele fazer no quarto. E aqui ele simplesmente tá sentado em frente à cama e pensando, né? E aqui ele conta pra gente por que ninguém foi atrás dele ainda, né? Por que o Kim, o Porsche, o Kun não notou a ausência dele. E a resposta pra isso é que o Pete foi dado como morto, né, gente? Ou seja, o Kim, o Porsche, o Kun, quando pensa que o Pete está morto, né? E é por isso que o Kim, o Porsche, o Kun, o Korn, ninguém foi atrás do Pete aí. Eles praticamente têm a certeza de que o Pete está morto, pessoal. E é exatamente isso que vocês pensaram aí, Brasil. É que o Vegas, ele fingiu a morte do Pete. Todo esse rolê se encontra na história de Kim Porsche. A gente vai ter algumas coisas aqui em Vegas e Pete, mas eu vou contar pra vocês quando a gente for falar de Kim Porsche, porque é muito mais lá em Kim Porsche do que em Vegas e Pete, ok? O que eu vou deixar claro pra vocês é que sim, o Vegas fingiu a morte do Pete e que sim, o Pete não faz ideia de que o Vegas fez isso e o Vegas não conta isso pra ele. Voltando aqui, o Pete, pessoal, ele tá sentindo o corpo dele todo pegajoso ali e ele decide tomar um banho, né? Só que aí ele muda de ideia. Ele fala que se ele tomar banho e ficar cheiroso ali, provavelmente o Vegas vai querer ficar com ele. Então ele decide não tomar banho. Só que aí depois vem outro pensamento na cabeça dele de que se o Vegas quiser ficar com ele e ele estiver fedendo ali, provavelmente o Vegas vai ser pior com ele, né? E aí fica esse caos mental na cabeça do Pete, né? De um lado ele pensa em fazer coisas pra irritar o Vegas, fazer com que o Vegas enjoa dele, e do outro lado ele teme que se ele fizer essas coisas, o Vegas vai ser muito mais violento com ele, né? E ele passa esse dia nessa confusão, gente. Então tem um momento que ele desarruma o quarto inteiro, e aí ele lembra como que o Vegas é perfeccionista, ele arruma tudo de volta ali. Ele decidiu não tomar banho, mas depois ele acaba tomando aí, temendo que o Vegas ficariam com raiva dele. Quando o Vegas chega ali, ele fala pra ele e o Pete comerem juntos, né? E que o Vegas pede para o Pete ajudar ele com alguns relatórios, né? Ele deixa claro para o Pete que o computador não está conectado à internet, caso o Pete decida querer pedir ajuda ou algo assim, e o Vegas dá um sorriso pra ele, e o Pete começa a ajudar o Vegas nos relatórios dele ali. Quando eles terminam, o Vegas se aproxima do Pete ali, toca nos lábios machucados do Pete, lábios esses que ele próprio machucou, um sorriso de conforto para o Pete ali. O Pete fica muito confuso e ele acaba fechando os olhos e adormece nos ombros do Pete. Pete fala pra gente que o coração dele deu uma acelerada, né, pessoal, por ter o Vegas perto dele ali, e que ele deixa o Vegas dormindo ali no chão e deita na cama, mas ele acaba sendo acordado ao escutar o Vegas gritando ali, pois o Vegas está tendo um pesadelo com a mãe dele. E o Pete se levanta, ele vai até o corpo do Vegas, tenta dar uma confortada nele ali, ele pega uma coberta e embrulha o corpo do Vegas, fala pra gente que o Vegas não parece ser essa pessoa tão ruim assim, que ele tem um lado bom dentro dele ali. Quando o Pete acorda no dia seguinte, ele encontra ali a coberta que ele colocou no Vegas totalmente dobrada ali na cama certinho, né? E o Nop entra no quarto ali e leva o café da manhã pra ele mais uma vez. E aqui o Pete reclama pra gente que o Vegas só manda pra ele café da manhã sofisticado, né? Ele fala que a segunda família é muito diferente da primeira, né? Enquanto a segunda família tem preferências por refeições mais ocidentais, né? A primeira família prefere refeições tradicionais tailandesas. O Pete justamente está acostumado a refeições tradicionais tailandesas, né? E utilizando as próprias palavras do Pete, ele não tá aguentando mais essas refeições gourmet britânicas. O Vegas manda pra ele. Mas como ele tá com muita fome, ele come o que tem ali mesmo. E aí algum tempo se passa e o Vegas simplesmente entra no quarto bastante furioso, né? Ele entra batendo na porta ali e o Pete rapidamente nota o quão machucado tá o rosto do Vegas. E ele toma coragem e se aproxima ali do Vegas. Ele toca nos lábios machucados do Vegas e dá um olhar preocupado para o Vegas. O Vegas segura na mão do Pete ali, dá um olhar bastante aflito para ele. Ele larga a mão do Pete e começa a socar a parede com muita força. E ele só para quando o Pete segura o pulso dele, né? Aqui o sangue escorre do pulso do Vegas e o Pete fica tentando acalmar o Vegas ali. E o Vegas fala que nada que ele faz é o suficiente pro pai dele, que o pai dele nunca amou ele ali. Não importa o que ele faça, o pai dele continua sempre comparando ele ao Kim e o pai dele continua sempre batendo nele. Ele segura na mão do Pete ali e fala que ele nunca foi amado. E o Pete fala pra ele que isso não é verdade, que tem alguém que ame ele. E quando o Vegas pergunta quem, o Pete fala o Macau, né, gente? O irmão mais novo do Vegas aí. O Vegas dá um
sorriso para o Pete, puxa o Pete contra o corpo dele e fala que o Pete está sendo o refúgio dele, né? Ele fala que por mais que ele machuque o Pete ali, o Pete sempre tenta confortar ele, né? E ele não entende o porquê, e a resposta, gente, é que o Pete é uma pessoa muito boa, né? Do universo de KinnPorsche, o Pete é a pessoa que tem mais empatia também, pessoal. Então sim, ele se coloca no lugar do Vegas em vários momentos. Até o momento que o Vegas vai falar isso para o Pete, né? Que o Pete é um bom homem ali. E já já a gente vai chegar lá. Eu quero voltar aqui com vocês que o Pete, ao tentar confortar o Vegas ali, ele comenta com o Vegas sobre o avô e a sua avó. Que ele sofria bullying ali por ele ser órfão, né? As crianças na escola ali caçoavam dele por ele não ter pais biológicos, mas o Pete nunca se importou com isso, pois ele tinha ali o seu avô e sua avó. Ele deixa claro para o Vegas que o avô e a avó dele é tudo para a vida dele ali, que ele trabalha de guarda-costas ali a fim de dar uma vida melhor para o seu avô e sua avó. Fala para o Vegas que ele é o tipo de pessoa que tenta encontrar felicidade nas pequenas coisas e para o Vegas tentar isso também, né? Aqui o Vegas afaga o cabelo do Pete e fala o que eu falei para vocês, né? Ele fala que o Pete é um bom homem. O Pete continua parado ali, né? Pela primeira vez ele não se afasta ao toque do Vegas e o Vegas começa a achar essa sensação estranha, né? Ele até fala para o Pete por que ele tá tão dócil, né? Inclusive ele chama o Pete de cachorrinho leal. Ele sussurra ali bem próximo do ouvido do Pete, meu cachorrinho. O Pete dá um sorriso para o Vegas sorri para ele de volta. Aqui o Vegas tá muito próximo do Pete e o Pete conta para o Vegas por que ele é tão leal à família principal, né? Por que ele faz tudo ali que a família principal manda ele fazer. Ele fala, gente, que o Kunkorn é uma pessoa muito bondosa ali, que ele praticamente salvou a economia da província dele ali ao investir nela, né? Ou seja, praticamente por causa do pai do Kim, que o Pete teve comida na mesa, que o Pete pôde estudar, o Kunkorn investiu muito nessa ilha e ele fala que o Kunkorn é uma pessoa muito bondosa, né? E que ele vai perdoar o Vegas se o Vegas admitir os erros dele ali. Ele conta para o Vegas que o Kun conhece os avós dele ali, que os avós dele gostam muito do Kun, e o Vegas nota com os olhos do Pete brilha ali ao falar da família principal. Ele fica com ciúmes e puxa o Pete contra o corpo dele, deixa claro para o Pete que ele não quer ouvir falar mais da família principal, né? E aqui o Pete não fala mais nada, o Vegas abraça ele ali e começa a tentar beijar os lábios dele, né? Fala para o Pete que o Pete é irresistível para ele, né? Que o Pete é exatamente o tipo de homem que ele gosta ali. Na hora que ele vai encostar os lábios dele nos lábios do Pete, né? O Pete não se afasta aqui, ele fica paradinho, o estômago do Pete dá um rugido monstruoso e o Vegas percebe que o Pete está com fome, né? Ele fica confuso, pois ele sempre manda comida ali para o Pete e Pete vira para o Vegas e fala que ele não gosta dessas comidas exóticas, né? Que ele quer uma comida tradicional tailandesa. Basicamente ele fala para o Vegas que ele quer arroz. E aí o Vegas dá um sorriso estranho para ele e sai. Uns minutos depois ele volta com uma tigela de macarrão instantâneo e entrega para o Pete, né? Ele fala que isso é a única coisa não exótica, nas palavras do Pete, que ele tem ali em casa. E o Pete dá um sorriso para ele na hora que ele prova o macarrão. Ele nota que o macarrão tá muito seco, né? E ele acaba comentando isso com o Vegas, né, pessoal? Ele nem percebe ali, ele simplesmente fala que o macarrão tá muito seco. E aí o Vegas olha para ele tira a tigela do Pete e sai do quarto novamente. E o Pete começa a falar que ele foi muito idiota, que o Vegas provavelmente ficou com muita raiva, que ele vai bater nele ali. Mas o Vegas não faz nada disso, né? Ele volta no quarto ali com outra tigela de macarrão e entrega para o Pete e pergunta se agora está do gosto dele. O Pete fala que sim, ele come o macarrão todo feliz ali enquanto o Vegas observa ele. E aí quando ele termina ali, o Pete acaba perguntando se o Vegas não vai voltar pro quarto dele ali. O Vegas pergunta por quê? Você não quer eu aqui? E aí o Pete dá uma disfarçada ali e o Vegas dá um sorriso para o Pete e fala que ele vai ficar com ele essa noite. E aqui os dois dormem na cama juntos, né? Cada um do seu lado ali. O Vegas não toca no Pete e o Pete não toca no Vegas. Quando o Pete acorda, ele vê o Vegas todo arrumado ali pra faculdade e o Vegas fala para o Pete que os amigos dele da faculdade ele vão pra casa dele pra eles fazerem um trabalho e pro Pete não tentar nenhuma gracinha nas palavras do Vegas, né? Ou seja, ele ameaça o Pete ali em relação ao Pete tentar fugir e tentar pedir ajuda. À tarde o Vegas volta ali com os amigos dele e o Pete tenta fugir mais uma vez, né? Então ele pega a tigela de macarrão que tá ali e empurra, né? E o vidro que cai no chão faz muito barulho ali, como eu falei pra vocês, o quarto isola o barulho, só que os amigos do Vegas e o próprio Vegas estão muito próximo ali. O Vegas escuta esse barulho, ele dá uma desculpa ali e vai até o quarto sozinho, né? E o Pete decide fingir que ele não fez nada, né? Ele começa a ficar fazendo flexão ali. O Vegas encontra ele fazendo flexão, ele percebe o que o Pete fez, mas aqui ele apenas respira fundo e dá um olhar firme para o Pete ali. E o Pete continua fazendo flexão e na hora que o Vegas vai abrir a porta para ir embora, os amigos dele tá na frente da porta ali. O Pete vê os amigos dele ali e começa a pedir socorro desesperado, né? E aqui os amigos dele empurram o Vegas e percebe que o Vegas tá mantendo alguém ali em cárcere privado. E aí o Pete começa a implorar por ajuda dos amigos do Vegas ali e os amigos do Vegas começam a brigar com o Vegas porque que ele tá mantendo um cara tão bonito assim em cárcere privado e não contou pra eles, né? Por que ele não divide? E aqui a gente percebe que os amigos do Vegas são pior do que ele, né, gente? Eles tentam abusar
do Pete ali. O Pete fica desesperado, ele sai correndo e fica atrás do Vegas. Ele abraça o corpo do Vegas e olha pro Vegas implorando ali. O Vegas entende e fala pros amigos dele que o Pete pertence a ele. Os amigos dele começam a falar com o Vegas se eles não podem ficar com o Pete pelo menos um pouquinho ali. O Vegas fala que não, de jeito muito sério ali. Os amigos dele dão um olhar nervoso pra ele e fala que ele não sabe dividir e vai embora, né? E aqui o Pete fica olhando para o Vegas olha pra ele de volta. E aqui o Pete fica muito desesperado, pois ele sabe o que vem a seguir, ele sente ali que o Vegas está extremamente furioso com ele, e o Vegas dá um olhar firme para o Pete e começa a tocar ali no corpo dele, né? Ele toca de um jeito muito obsessivo o pescoço do Pete e começa a tentar morder o pescoço dele. Aqui o Pete, pessoal, ele tenta empurrar o Vegas, né? E aí o Vegas segura o corpo dele com muita força, dá um olhar afiado pra ele e fala: escolhe, ou eu ou meus amigos. E aí o Pete fica sem palavras ali, o Vegas aperta ainda mais o corpo dele. Mas com isso eu vou terminando a parte 1 por aqui. Se no Brasil o vídeo ficou muito longo, o Kennedy teve que dividir em várias partes, e a gente continua na semana que vem com a parte 2 exatamente de onde a gente parou. Beleza, pessoal? É isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, gostou do vídeo e do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter uma publicidade um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que vem, quer pegar os conteúdos, não esqueça de se inscrever. Por favor, pessoal, não me matem. Eu prometo para vocês que a parte 2 vem semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo dia. Beleza, Brasil? Então, quarta-feira da semana que vem, a gente continua a história de Pete e Vegas. Beleza, pessoal? É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Eu disse que eu ia consumir vocês, né? Bye, bye!